Eu gostaria de colocar na tela o nosso material para que a gente possa começar a resolver essas questões desafiadoras do Enem. Quero lembrar aos nossos alunos, antes de tudo, que é importante pensar nas competências e habilidades. O Farias Brito, analisando a anatomia do Enem, percebeu que a alma da questão está na habilidade aplicada. Ou melhor, na habilidade que se propõe a ser avaliada a partir da cognição do aluno. Portanto, quanto mais consciência você tomar da habilidade, mais você vai conseguir interpretar corretamente o texto, a imagem, a charge, o gráfico, a problematização colocada na pauta do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, com o nosso material na tela, eu gostaria de posicionar com você essa primeira questão de fixação, para que a gente possa entender como funciona essa competência número 1 e essa habilidade número 5. Veja bem, a competência número 1, ela diz compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Duas palavras são essenciais para a sua reflexão: cultura e identidade. A relação entre cultura e identidade, a formulação da identidade a partir da construção dos processos culturais. E a habilidade 5 afunila essa análise quando diz identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Perceba que a materialidade, que os objetos, que o entorno visível da estrutura geográfica, da estrutura artística, do construto cultural, ajudam na perspectiva da identidade ou das identidades individuais e coletivas. Veja como a gente colocou para você compreender a habilidade. Cada sociedade tem uma identidade própria, o que se confirma a partir das suas manifestações culturais. Também mediante a formulação de um espaço geográfico que materializa sua realidade histórica, passado, tradições e costumes. Compreender as diferentes formas de produção cultural é fundamental para o entendimento sobre como a memória coletiva se consolida na mentalidade. Olha só a questão número 1. No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas, sacralizando altares de igrejas por toda a Europa. Mas em meados daquele século, essa situação tinha se transformado. O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes que pregavam a igreja invisível. Isso está escrito em Relíquias Sagradas e a Construção do Território Cristão na Idade Moderna. Você percebe que a Idade Moderna, ela representou toda uma ruptura com a Idade Média, toda uma ruptura com a mentalidade medieval, com aquele misticismo do passado, que acreditava que as relíquias resguardavam a sacralidade das coisas. Agora, é o racionalismo que está entrando em pauta. Você vai perceber o Renascimento, a Reforma Protestante, o absolutismo, enfraquecendo o poder universal da igreja. Você vai perceber que o protestantismo questiona essa igreja católica. Você vai perceber o individualismo espiritual protestante, garantindo a salvação pela fé em Jesus, e ao mesmo tempo o individualismo artístico, da Mona Lisa sozinha, do Davi sozinho, do Moisés sozinho, na obra de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, uma exaltação do individualismo burguês, essa pauta
é um rompimento racionalista, individualista, fruto da consolidação de um capitalismo comercial pelo chamado mercantilismo. Então a Idade Moderna é todo esse turbilhão que vai alterar a mentalidade. Aí você vê o comando da questão dizendo assim: a nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamentava-se no quê? Eu tenho uma nova abordagem que rompe com o passado. Eu tenho uma idade moderna exatamente porque ela apresenta um novo viés, uma nova realidade, uma nova forma de pensar o mundo, uma nova visão das coisas. Aí ele diz, o item A, abandono de objetos mediadores. Os objetos mediadores dessa religiosidade, desse culto, dessa perspectiva de ligação do profano com o sagrado, do profano com o divino, do mundano com o céu. Então, realmente, as pessoas valorizavam as relíquias sagradas e as buscavam, porque ao tocá-las ou ao vê-las, elas estariam mais perto desse sagrado, desse divino. O item B diz, instituição do ascetismo monástico. Ascetismo seria isolamento. Ascetismo seria viver no deserto. Ascetismo seria viver só de oração, isolado do mundo. Não tem a ver com o texto. Fugiu do tema. Você tem que se perguntar sempre, existe informação suficiente no texto para que esse item esteja correto? Se você começar a raciocinar assim, sua assertividade vai aumentar. C. Desprezo do proselitismo. Proselitismo é você trazer alguém para a sua fé, para a sua religião. Você está querendo converter alguém à sua visão religiosa de mundo. Isso é proselitismo. Também foge do tema. D. Revalorização dos ritos sacramentais. Mas o que está em jogo no texto não são ritos. O que está em jogo no texto não é ritual. Não é o modus operandi. Tem a ver com o contato direto com as relíquias sagradas usadas como ponte entre o homem e o divino. O E diz, consagração de preceitos populares. Mas eu não tenho uma consagração de nada aí. O texto está falando que o culto às relíquias foi repudiado. Não há consagração. A negação, na verdade, é isso. Então, você vai marcar o item A. O item A, ele é o A de aprovação pelo FB, é o abandono de objetos mediadores. Isso muda com o racionalismo implementado na Idade Moderna e que tem a sua culminância a partir do chamado Iluminismo ou movimento da Ilustração. Olha só a competência número 2. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Não, a geografia não é algo aleatório. A geografia de uma cidade, a geografia de uma comunidade, a geografia de um país não é algo aleatório. Sofre modificações de acordo com o pensamento, a mentalidade, o modo de ver o mundo, a cultura, o viés artístico, que reflete as realidades intrínsecas daquelas comunidades, na sua perspectiva social, econômica, política, cultural, religiosa também. Por isso, você tem que entender que uma das espinhas dorsais do Enem é a interdisciplinaridade. Olha a habilidade número 7. Identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. Significados históricos geográficos. Para compreender essa habilidade, nós escrevemos para você, para deixar claro, as nações, cada qual com seus interesses econômicos, sociais, políticos e culturais, produzem relações internacionais mediante o sentido que atribuem àqueles interesses ou necessidades, numa perspectiva histórica, geográfica, sociológica e até filosófica. Nesse tocante,
há disputas, acordos, complementaridades, diplomacia e ou guerras. Há conflitos. Os conflitos definem outras geografias. Geografias podem ser destruídas completamente. Quando Roma invadiu Cartago, Roma destruiu Cartago completamente e reconstruiu uma outra realidade conforme a sua própria mentalidade. Olha a questão número 2. No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfacelar do barro, havia um longo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do passado, do atraso, do opróbrio. A cidade colonial, imunda, retrógrada, emperrada nas velhas tradições, estava soluçando no soluçar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. Mas o hino claro das picaretas abafava esse projeto impotente. Com alegria cantavam elas, as picaretas regeneradoras, e como as almas dos que ali estavam compreendiam o que elas diziam, no clamor incessante e rítmico, celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte. Está em literatura como missão, tensões sociais e criação cultural na Primeira República. Quer dizer, a fase da Primeira República no Brasil estava destruindo um passado colonial. Você vê a mesma perspectiva da questão anterior de um rompimento com a mentalidade anterior. Veja a crítica que ele faz a esse passado colonial de velhas tradições, um passado de cidade colonial imunda, retrógrada, emperrada nessas velhas tradições. É poética a colocação em prosa e simboliza, metaforiza, dizendo que a picareta é regeneradora, apresentando que o novo é melhor do que o velho, que aquela Primeira República se libertava de algo de mau gosto, de um passado de opressão metropolitana sobre uma colônia Brasil e apresentava o bom gosto, a arte, a higiene, saindo vitoriosas nesse contexto de destruição e construção de uma nova realidade, de uma nova mentalidade, de um novo mundo. É isso que está em jogo nessa questão número 2. Aí o comando diz assim, de acordo com o texto, a picareta regeneradora do alvorecer do século XX significava o quê? Você nota que o Enem, ele está interessado no processo interpretativo. É óbvio que você tem que ter o conteúdo, porque sem o conteúdo você não embasa o seu raciocínio, a sua leitura, a sua interpretação ou análise. O seu olhar analítico precisa do conteúdo para poder ser direcionado, para poder você ter desenvoltura e espaço cognitivo para acertar a questão. Mas ele diz assim, significava a erradicação dos símbolos monárquicos. Mas ele se referiu à colônia, ele não se referiu a império, ele se referiu ao passado colonial do atraso, do opróbrio. O B diz, restauração das edificações seculares. Não, restauração não, muito pelo contrário. Destruição. C, interrupção da especulação imobiliária. Não há maior fuga do tema do que do item C. O texto sequer aborda essa questão da especulação. E o D, reconstrução das moradias populares. Não é reconstrução. O texto é bastante ufanista, de autoexaltação, elitista, não é popular. Na verdade, tem a ver com a reestruturação do espaço urbano, que vai obedecer agora aos ditames de uma mentalidade positivista. Você lembra da bandeira do Brasil tremulando no céu, 7 de setembro chegando aí, e você lembra da palavra ordem e progresso.
influência positivista dessa primeira república, de uma proclamação militar, de uma república nacional. Como dizia José Murilo de Carvalho, uma simples parada militar derrubou o império. Mas o texto se refere ao passado colonial, que ainda persistiu mesmo durante primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, reestruturação do espaço urbano, item E de eu posso, eu passo, Farias Brito, torço por você, é o item que você vai marcar nesse momento. Olha só a terceira questão de fixação, já nos aparece uma outra habilidade, a habilidade número 8. Nós continuamos com a competência 2, mas olha a habilidade 8. Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Você vai ter uma sensação de que essa questão parece ser uma questão de geografia, mas é por causa da interseção entre as ciências, que é uma proposição do próprio Enem, faz parte da essência do Enem. Eu escrevi assim para você, compreendendo a habilidade. A história das nações é marcada por eventos conflituosos, internos ou externos, capazes de provocar migrações e alterações demográficas significativas em face de guerras, crises econômicas, golpes de Estado, conclaves civis, preconceitos, imposições religiosas, questões étnicas, exigindo deliberações institucionais que amenizem ou solucionem tais dilemas históricos. Esse compreendendo a habilidade, ele sintetiza os processos migratórios no mundo. Estamos assistindo agora mesmo o Talibã retomando o poder no Afeganistão e estamos vendo inúmeros refugiados afegãos chegando aos Estados Unidos, chegando a outros ambientes geográficos da Europa. Você vai ver que isso é fruto desse processo de golpe, de retomada do poder por parte do Talibã, que no passado se apresentou como um regime fechado, que faz promessas de um regime aberto, mas não inspira a confiança da população afegã. Você sabe que a própria ONU tem acordos internacionais com os diversos países que fazem parte do seu construto, cerca de 194, 196 países, e eles têm comprometimento de abrigar algum percentual de refugiados dentro dos acordos internacionais. A gente sabe que isso se aplica a qualquer situação, não só a países, mas também a estados, até a bairros. Então, você precisa compreender que isso é um recorte que atravessa as mais diversificadas problematizações sociais, sociológicas, históricas e geográficas. Olha a questão número 3. A propriedade compreende, em seu contexto e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhes são integrantes. O proprietário, como mesmo integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar, no geral âmbito do direito público, o princípio da função social da propriedade e sua repercussão sobre o sistema do Código Civil. Quer dizer o seguinte, você tem propriedade, a propriedade é privada, mas a propriedade privada, ela está atrelada, vinculada a diversas obrigações do proprietário em relação ao seu entorno social, em relação à estrutura política, sejam impostos, sejam regras de convivência, sejam as leis penais. É esse o diálogo que está sendo feito entre direito,
lei, história, geografia, sociologia. Essa questão envolve tudo isso, por incrível que pareça. Os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõe-se a quê? Você sabe muito bem que o Brasil já viveu o problema das ligas camponesas durante o governo João Goulart. Você sabe também que o contato de João Goulart com as lideranças das ligas camponesas acabaram resultando numa interpretação de que ele estava esquerdizando o Brasil e contribuiu para o chamado golpe militar de 64. Você também sabe que durante o governo Fernando Henrique Cardoso tivemos grandes dilemas do chamado MST, Movimento dos Sem Terra. Você sabe também que se você pensar a terra no Brasil, o Brasil colônia já traz para a gente uma resposta sobre isso, desde as capitanias hereditárias, desde as sesmarias, que eram possessões de terras que o donatário poderia ceder a quem de interesse. Então, o problema agrário do Brasil é um problema que permanece hoje e toca de perto o atual Marco Montoro, que tem a ver com os indígenas. Recentemente, 6 mil indígenas marcharam diante das ruas de Brasília, diante do Palácio do Planalto, diante da sede mor do nosso país, reclamando da perda de reservas indígenas, reclamando uma demarcação justa de terras, na perspectiva da preservação de uma herança histórica relativa às tribos indígenas, que têm o seu direito histórico às suas terras, dentro de uma perspectiva de consciência, de memória nacional, de memória histórico-geográfica. Então, esses movimentos em prol da reforma agrária propõem-se a quê? A reverter o passado de privatização fundiária? Não, o texto não está falando disso. A propriedade privada permanece, mas com responsabilidades sociais no seu entorno, tributárias. B, ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Também não, porque ele ressalta um diálogo até com o Código Civil, mantendo a propriedade privada. C, defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Bom, isso aí já acende um sinal verde na nossa cabeça. Olha o item D, impedir a produção exportadora. Mas não se falou de exportação, não se falou da perspectiva proveniente desde o Brasil colônia, de uma economia agroexportadora, de um plantation, nada disso. Item E, coibir o funcionamento de empresas agroindustriais no campo. Também o texto não traz esse recorte, o texto não faz essa avaliação. Por isso, tem mais a ver com a questão dos espaços improdutivos, e é o item C de competência FB, porque você percebe que no texto há uma referência ao uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que eles são integrantes. Eu quero até grifar aqui para você ficar bem esperto. Olha, uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que eles são integrantes. Isso tem tudo a ver com esse item C, quando ele fala de defender a desapropriação. Reforma agrária exige essa ideia. Se o indivíduo não faz uso racional e produtivo da terra, ele deve distribuir com o social, com quem não tem. Essa é a proposição. Beleza? Essas foram as questões de fixação que nós acabamos de resolver. E isso nos permite agora partir para os exercícios propostos. Vamos lá. Vamos para a quarta questão dos exercícios propostos. Exercícios propostos, quarta questão,
está na página 6 do material. Eu estou aguardando aí que você se posicione na quarta questão para a gente resolver. A quarta questão, ela está radicada nessa perspectiva cartográfica, geográfica, de diálogo com a história. O objeto do conhecimento é exatamente esse, a conquista e colonização da América. Também vai parecer uma questão de geografia. Acabamos de ter aula do grande e brilhante Adriano Bezerra, grande professor de geografia do Farias Brito. Veja que a quarta questão diz assim: afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados. Eu vou grifar isso, ó. Foram ignorados. O conhecimento, ó. Os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Olha de onde foi tirado esse texto: Desconstruindo Mapas, Revelando Especializações, reflexões sobre o uso da cartografia em estudos sobre o Brasil colonial. Você tem que ter um olhar sobre esse Brasil colônia e você vai ter que ter um olhar sobre como foi esse contato do colonizador com o nativo. Foi um contato usurpador? Foi um contato destruidor? Foi um contato adaptador? Foi um contato que desorganizou o modo de vida, o modus operandi do trabalho indígena, do cotidiano do índio? Houve etnocídio, destruição da sua cultura? Houve genocídio? Como é que a carta do Pero Vaz de Caminha considerava esses nativos? Nós vamos perceber a colocação sobre a sua primitividade e até mesmo sobre a sua ingenuidade, de uma pureza primitiva silvícola, capaz de absorver conhecimentos teológicos e serem convertidos para serem salvos. Ou seja, há uma visão europeizante, há uma visão etnocêntrica, há uma visão eurocêntrica, impositiva. Por isso, os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados. E até hoje nós estamos vivendo realidades como essa. Até nas expressões preconceituosas, pelo menos aqui, né? A gente, em Fortaleza, o pessoal fala que quando um passeio não deu muito certo, o pessoal diz assim, programa de índio. Uma visão preconceituosa, como se a vida indígena fosse uma vida desagradável, fosse uma vida totalmente destituída de beleza, de paz ou de alegria. Então, o preconceito subjacente que permanece em algumas mentalidades. Comando da questão. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada pelo quê? Pela asserção da cultura dos nativos. Asserção seria confirmação. Asserção seria o reforço. Mas não é isso que acontece. B. Avanço dos estudos do ambiente. Pode até ser, porém não se enquadra em toda a abordagem do texto. O item C diz afirmação das formas de dominação. Opa! Se os conhecimentos dos ameríndios foram diminuídos, foram relegados, foram marginalizados por uma cartografia europeia, por um senso de autoridade de representação territorial, pode ter certeza que esse item a C está correto. O D diz assim, exatidão de demarcação das regiões, também foge ao tema,
não é o objeto da abordagem. O item é aprimoramento do conceito de fronteira, também não tem a ver com a abordagem do texto, portanto você vai marcar realmente o item C, porque tem a ver com essa visão europeizante, etnocêntrica e assim sucessivamente. Bastou João Saraiva chegar, a pilha descarregou. É muita energia num homem só. Eu estava dizendo que esse grande João Saraiva, ele publicou agora recentemente, através de um programa que ele dirige, que ele coordena e que ele ministra, o Filosopop. E ele fez uma abordagem a respeito de Pierre Bourdieu. Pronunciei correto, João? Pierre Bourdieu. Exatamente. Francês instrumental, que a gente fez lá na UES. Autor de mais de 300 publicações, figura carismática e polêmica. Um dos principais cientistas sociais do mundo. Essa abordagem está no Filosopop. Você pode conferir esse programa do nosso querido João Saraiva. Mais um projeto de sucesso do Farias Brito. Vamos agora à quinta questão. Quinta questão, acompanhe comigo. Ela tem a ver com a habilidade número 8, que a gente já tratou com você. E a questão 5 diz assim: essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Eu já vou grifar campos de concentração. É assim que a gente resolve a questão do Enem. Vistos de fora, os campos e os que neles acontecem só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado é a irrealidade dos detentos, que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Está em Origens do Totalitarismo e é de Hannah Arendt. Texto extraordinário. Que descrição, que precisão da estrutura psicológica, do imaginário e da visibilidade externa que alguém tinha ao se debruçar sobre as paisagens do campo de concentração, os campos de concentração. Eu mencionaria para vocês Auschwitz I e Auschwitz II. Auschwitz I tinha potencial para matar 2.000 pessoas por dia. As paisagens eram de ossadas humanas empilhadas em valas, buracos, que em breve seriam corpos incinerados. Você deve ter acompanhado isso em cenas do filme A Lista de Schindler, quando o pó caía em seus ombros e, na verdade, era cinza de ossos queimados. Realmente é uma visão extraterrestre. E o fato de você levar um ser humano a uma tal debilidade, a uma tal inutilidade, a um processo anatômico e orgânico de incapacidade naquele nível, tornava natural, tornava normal o extermínio. É de uma enfermidade assombrosa e que precisa ser refletido. Eu me recordo do primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, quando ele viu as primeiras imagens, ele disse assim: gastem o dinheiro que for, mas filmem, fotografem o quanto possam, porque um dia, abre aspas, algum idiota irá dizer que isso não existiu. E um dos princípios da história é exatamente esse: o que é esquecido é revivido. Um dos princípios da história é este: o que não se torna memória, o que é simplesmente debelado por uma releitura doentia do presente,
pode ser repetido nesse mesmo presente. Por isso, não podemos esquecer nossos passados, mesmo aqueles que nos causem náuseas, mesmo o passado que nos cause temor. Ele precisa ser relembrado para que ele não venha a ser repetido. O recado está dado nas entrelinhas, você entendeu? Não temos que repetir nossos passados deprimentes, de opressão, de supressão das liberdades individuais e coletivas. Precisamos avançar para frente, não precisamos reviver o passado em nome do egocentrismo de quem quer que seja. Esse é o recado. Então, o comando da questão diz assim, me empolguei, João, desculpa aí, me empolguei. Olha, a partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do quê? Isso aqui, gente, é uma crítica. A naturalização do quê? Do ideário nacional. Ela está criticando você amar a bandeira, você amar os símbolos nacionais, você cantar o hino nacional, e cuja, eu sou suspeito, porque o nosso hino é o mais belo do mundo. E a gente precisaria reler o nosso hino, porque talvez fosse o norte para a gente perceber determinados descaminhos. Então, ela não está criticando o ideário nacional. Ela não está falando de desigualdade social, não. Ela está falando de extermínio. O B diz alienação ideológica, que justifica as ações individuais. Esse item B é aquele item genérico que muitas vezes pode fazer o aluno se equivocar. Então, cuidado. Precisa haver precisão, precisa cobrir o texto por inteiro. O C diz cosmologia religiosa. Aí fugiu completamente do tema, tá bom? Eu sei que ela falou de extraterrestre, mas no caso não cabe. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Projeto biopolítico. Projeto biopolítico é exatamente você dizer que deficiente físico não pode estudar com gente dita normal. Entendeu? Isso é projeto biopolítico. Segregação, isso também. Tá certo? Então, dentro da perspectiva educacional, mesmo em rede social, mesmo sabendo da polêmica da nossa fala, nós não vamos nos calar em relação a isso, porque tem tudo a ver. O item D é o nosso item. A gente vai marcar o item D, mas só por desencargo. Olha o item E, enquadramento cultural. Não, a abordagem não é cultural, a abordagem do texto, ela chega a usar de metáforas para definir aquilo que seria normal ou natural exterminar pelo esgotamento da sua compleição humana. Resolvemos aqui essas 4 questões, foram 3 questões de fixação, mas essa questão de exercícios propostos, quero que você exercite as questões 6, 7 e 8. É importante você fazer essa análise de assertividade. E eu vou deixar vocês agora com o professor João Saraiva. Mas antes, o Fernando Henrique sempre aparece para poder fazer esse intervalo, digamos, cognitivo. É mais uma vez uma alegria, uma honra poder estar junto desse projeto. Minha admiração pelo Fernando Henrique, por estar coordenando, liderando esse processo, porque eu acredito que uma das maiores ações no bem da humanidade é oferecer ao outro aquilo que nem a traça, nem a ferrugem do mundo podem corroer. E isso é conhecimento. O conhecimento bem dirigido, o conhecimento vasto, o conhecimento dando autonomia de pensamento é libertador. E essa pedagogia libertadora a gente percebe nesse projeto, porque ele alcança
as mais diversas dimensões, os mais diversos alunos, os mais diversos interessados, não só no vestibular, mas no conhecimento histórico, filosófico, sociológico, geográfico, químico, matemático, enfim, de todos os ramos do conhecimento humano. Um abraço em todos vocês, beijo no coração, muita paz. Muito obrigado, Fernando Henrique, e até a próxima oportunidade.